Por que o eleitor paulistano deveria eleger alguém que entende zero sobre gestão pública e não os políticos tradicionais? Imagina o que é administração pública. Você tira o nome público, continua sendo administração. Nós estamos falando de recursos, de riqueza, de eficiência, de processo, de gente. Uma prefeitura com mais de 100 mil pessoas, com um orçamento de 111 bilhões e tendo 12 milhões de pessoas para serem assistidas. Se você tira o público, você vai descobrir que, na verdade, o público é um apelido para um tipo de administração. Quando fala público, a única coisa que eu sei que é diferente do privado é que demora mais. Tem mais gente militando contra, você tem que ter mais paciência, tem que ter saco para aguentar um monte de politiqueiro, de maquinista que fica enchendo o saco para cada um pegar um pedaço desse dinheiro que é do povo. No fundo, quem está assistindo, um dia vai descobrir que não existe dinheiro público, todo dinheiro é privado. A administração realmente é pública para desvencilhar a localização e a capilarização desse dinheiro. Todo o dinheiro é do povo. Só que por que as pessoas não cobram? Porque elas não sabem rastrear, elas não aprendem educação financeira na escola, elas não têm inteligência emocional para entender que elas mandam nisso, elas não entendem de empreendedorismo. Você falou bem o nome de administração. Nenhuma escala da escolarização da cidade, nem do estado e nem federal ensina alguém a abrir uma empresa. O que move o país? Emprego. Emprego não é o governo que gera, quem gera é empreendedor. Se for pegar esses 10 candidatos aí a prefeito de São Paulo, você pode pegar os outros 9. Eu paguei mais impostos em milhões, eu invisto mais que eles, eu construo mais, eu tenho mais riqueza gerada, saí da pobreza e fui para extrema riqueza. Eu acho que eu sou um dos poucos que pode falar isso nesse quadro aí. E aí você pergunta para mim, o que é administração pública? Deveria ser um ato de lisura, transparência, seguindo os princípios que tem na Constituição Federal, que é o limpo, legalidade, pessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. E não é. Engraçado é que eu fiquei 5 anos na faculdade de Direito, sei tecnicamente como é que funciona todo o ordenamento jurídico do país, mas ele não é respeitado. Então o que adianta estudar uma coisa e não acontecer essa coisa? A administração pública, ela é marcada por morosidade, burocracia, corrupção, e aí você está querendo colocar alguém que é super experiente em corrupção, alguém que mexe na merenda das crianças, por exemplo, alguém que tem esquema com um monte de contrato, com um monte de máfia, isso sim é ser profissional da administração pública? Alguém que não consegue mudar a realidade do povo lá da favela de Travinhas, no Alto Paraisópolis, os caras estão lá há 30 anos e até hoje não teve um melhoramento público, nem um meio-fio, não tem nada, os caras estão no campo de concentração enfiado no meio do esgoto. Isso é administração pública? Então, assim, a segunda pergunta é, como que alguém entrou na administração pública? Ele já nasceu com esse dom? Todo mundo está na administração pública, teve que entrar um dia. Agora, existe uma revolta, eu vim da escola pública, uma revolta contra os empreendedores, uma revolta contra os investidores, revolta contra os Estados Unidos. Eu fui comunizado dentro da escola pública, eu sei o que acontece. Então, a gente não tem um povo hoje e a nação não tem um propósito. A gente vai colocar um propósito a partir de São Paulo, que é fazer essa nação se tornar mais próspera da Terra até 2050. E São Paulo é o único que consegue fazer isso, porque São Paulo norteia, assim como a China norteia o mundo. O que acontecer na China é um mini-mundo, o que acontecer em São Paulo, o hemisfério sul inteiro vai copiar. As pessoas não sabem a importância dessa cidade, e eu vendo pessoas tão desqualificadas, despreparadas, maliciosas negativamente em dar uma ré nessa cidade, resolvi parar o que eu estava fazendo e vim ganhar menos que o meu piloto de helicóptero.